Aleluias, louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 25, é o texto que nós estaremos lendo, e eu peço a sua atenção, antes só de eu fazer a leitura, lembrando que semana passada nós começamos nessa mensagem, essa é uma, não dá nem para chamar de série, né? Mas serão 2 mensagens aí apenas, né? Começamos semana passada, onde a gente fez um panorama, então, do problema, né? Que problema? O problema da ansiedade, o problema das preocupações. Aí eu falava daquela palavrinha lá em grego, né? Merinau, que ficou traduzido, que, né, a gente vai ver alguns versículos aqui, e vimos isso também na semana passada, foi traduzido ora como preocupações, ora como cuidados, né? Os cuidados deste mundo, os cuidados dessa vida, ora como ansiedade, né? E tanto que a Bíblia fala sobre esse assunto, a gente vê a importância disso. E nós então vimos na semana passada, só fazer uma breve recapitulação para a gente entrar em matéria nova, a gente viu, né, a importância disso, porque, ou a seriedade, vou dizer assim, disso, porque nós vimos, né, que a ansiedade, que as preocupações, elas têm o poder, então, de entrando dentro de nós, sufocar a palavra de Deus e tornar ela infrutífera. Vimos também, Jesus nos alertou que a gente deveria tomar cuidado para que essas coisas não sobrecarregassem o nosso coração de uma tal maneira que no dia da sua vinda aquilo seria uma armadilha para nós. E é interessante que Jesus falou lá de 3 coisas: as consequências da orgia, a bebedeira, né, ou a embriaguez, esse é o termo correto lá, e os cuidados deste mundo, né, a ansiedade. Então, Jesus coloca em pé de igualdade com a orgia e com a embriaguez as preocupações, o merinau, né? E que tem o poder de sobrecarregar o nosso coração. A gente está tão preocupado com as coisas daqui, tão ansioso e tal, e nos servir como uma armadilha, então, a ponto da gente perder o dia da vinda do Senhor. E nós vimos então que diante disso, o diabo até mesmo usa isso como uma arma, como realmente uma armadilha. Aí a gente viu 2 exemplos. A gente falou da Marta, lembra da Marta? Marta e a Maria, né? Que enquanto a Maria estava sentada, a Bíblia vai dizer, Jesus mesmo diz, Marta, você está agitada. A palavrinha lá é essa aqui, merinau, você está preocupado, você está ansiosa, você está aí correndo com muitas coisas e isso você não está vendo, está servindo uma armadilha para você. Está te roubando o tempo que você deveria estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus. A Maria escolheu a boa parte que não vai ser tirada. Aí vimos também, né, dentro desse aspecto, o diabo usa isso como uma arma, como uma armadilha, que quando Moisés foi lá para libertar o povo de Israel, qual foi a estratégia de Faraó, que tipificava Satanás? Vamos dar mais trabalho aos israelitas, né? Vamos ocupá-los ainda mais, vamos deixá-los mais preocupados, ansiosos, mais tarefa para eles fazerem, e assim eles não vão ter tempo de buscar as coisas de Deus. E aí eu sempre falo que essa é uma estratégia que até hoje o diabo usa. Você convida alguém para vir na igreja, qual que é a desculpa número 1? Não tenho tempo, não é assim? Então nós precisamos tomar cuidado. E aí nós fizemos então o diagnóstico, fizemos um panorama do problema da ansiedade, né? O problema ali das preocupações. Eu falava até na semana passada também a respeito do estresse, né, que é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, mas se mal usada, e ela é mal usada quando a gente deixa as preocupações, a ansiedade entrar na nossa vida, então se torna um problema. E aí a gente combinou que hoje nós então falaríamos da solução, né? Se a gente entendeu qual é o problema, a gente precisa entender também qual é a solução, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Para tanto, vamos para Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? De manhã eu vim lendo, explicando e tal, mas toma muito nosso tempo. Eu vou ler a passagem bíblica num apanhado só,
e depois eu destaco alguns pontos, tá bom? A única preocupação é que aí eu preciso da sua atenção redobrada aí e de você acompanhar a leitura comigo. Vamos lá, diz assim, ó. Por isso aqui é Jesus falando, tá? Por isso digo a vocês, não se preocupem. A palavrinha aqui no grego é merinau. Não se merinau com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Todas essas coisas nós fazemos, né? No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, e o preocupe aqui novamente, merinau, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam, merinau, com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se merinau, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, leia-se aqui os pagões, a gente já vai fazer uma distinção, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam todas elas. Vamos parar por aqui, depois a gente vê os outros 2 versículos, mas para não embolar, senão acaba sendo muito assunto. Olha só, por diversas vezes nessa passagem bíblica, Jesus vai usar a mesma expressão: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem tomados pelos cuidados deste mundo, que já vimos, tem o poder de sobrecarregar o nosso coração, que tem o poder de sufocar a palavra e assim por diante, como já expliquei há pouco e já vimos semana passada. Então, Jesus vai fazer o diagnóstico aqui, posso chamar assim, que o problema da preocupação, né, e, consequentemente, a solução para esse problema, né, é a falta, o problema em si é a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Ele vai até dizer, homens de pequena fé. E a solução para eu vencer a preocupação, então o que é? Eu ter fé. Eu confiar em Deus. Confiar o quê? Que Ele está cuidando de mim. E aí Jesus vai, né, dar alguns exemplos. Ele vai dizer, olha, por que vocês ficam preocupados que vocês vão comer, que vocês vão beber? Por acaso a vida não é muito mais importante que o alimento? E o corpo não é muito mais importante do que a vestimenta? Jesus está falando, se Deus dá a vida, Ele não vai do alimento que conserva a vida? Se Deus dá a vida, Ele vai permitir que falte o alimento para que a vida venha a acabar, para que a pessoa venha morrer de inanição? Não faz sentido. Aquele que faz o mais também faz o menos. Aquele que nos proporciona o que é maior, que é a vida, vai nos dar o alimento que sustenta a vida. Ele diz, Deus não te deu um corpo e agora Ele não vai te dar uma roupa para vestir esse corpo? Qual é a maior, o corpo ou a roupa? Se Deus deu o corpo, não dará também a roupa? Então não se preocupem com isso. Aí ele vai usar 2 exemplos, vai dizer, olhem para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, como eu dizia, tudo isso a gente faz. E Jesus vai dizer, e o Pai os alimenta. E é como eu gosto de brincar, né? E elas acordam cantando. E a gente
Nem sempre, né? Às vezes ainda acorda murmurando, verdade, não é? Acorda ainda reclamando da vida. E aí Jesus vai fazer uma pergunta, pera lá, você acha que Deus que cuida das aves não vai cuidar de você? Você está vendo como isso é uma tremenda falta de fé nossa? Amém? Meu irmão, se Deus cuida do passarinho, e aí Jesus vai perguntar, por um acaso, ô crente, você não vale muito mais que o passarinho? Porque o passarinho é uma criação de Deus, mas o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Se Deus se preocupa até da criação dele, quem dirá aquele que Deus criou à imagem e à semelhança dele? Amém? E aí ele vai usar um outro exemplo, ele vai dizer, olha para a erva do campo, que o Senhor veste cada uma delas, e que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a uma delas. E Deus está dizendo, olha, se Deus faz assim com a erva do campo, que hoje está ali, amanhã passa a foice e é lançar no forno, não vai fazer muito mais por você, crente? Amém? Não é isso que Deus está falando? E aí Jesus vai entrar numa outra abordagem, que ele vai dizer assim, e qual de vocês, por mais preocupado, por mais ansioso que fique, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu até brincava que é mais fácil a pessoa encurtar, né? Verdade ou não é? De andar ansioso, de andar ali, né, estressado, de andar ali preocupado, é capaz de morrer antes da hora, mas acrescentar algo é que não vai. E Jesus está dizendo, então para que essa ansiedade? Para que levar a vida dessa forma, sobre esse peso, né? Aí na semana passada também a gente falava do convite de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu explicava que essa ansiedade, essa preocupação é uma sobrecarga que nós mesmos colocamos sobre nós e que vai causar todo tipo de problema, desde uma questão física, uma questão emocional, a uma questão espiritual, todas as áreas. E Jesus está dizendo, o que adianta você andar tão ansioso, você andar tão preocupado? E aí vamos lá, quantas vezes nós estamos assim? Aí perdemos uma noite de sono, resolve o problema? Não, está mais fácil de agravar o problema, amém? Do que de resolver. E é isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está abordando. Ele diz, olha, todas essas preocupações que vocês têm, os gentios também têm. E quando a gente lê gentil na Bíblia, às vezes a gente olha com um certo olhar assim, um tanto quanto carinhoso. Sabe por quê? Porque, né, você já deve ter me ouvido falar isso, outros pastores também, dizendo assim, olha, nós somos os gentios, não é assim? O que era o gentio? Era o não judeu. Só que aqui o gentio não é o crente que não é judeu. Aqui, eu acredito, na minha humilde opinião, ficaria melhor traduzido, como algumas Bíblias até trazem, como os pagãos. Aquela pessoa que não tem Deus, ou aquela pessoa que pior, que tem outros deuses, né? Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha só, isso aí, aquelas pessoas que não têm Deus, se preocupam com todas essas coisas. Agora, se nós, como um cristão, como um filho de Deus, estamos da mesma forma preocupados com todas as coisas, Jesus está dizendo, qual é a diferença de você e dele? Vocês estão esquecendo que vocês têm um Pai. Vocês estão esquecendo que vocês têm um Deus que cuida de vocês. Amém? Aí volta a bater no ponto que Jesus chamando a atenção da confiança. Ele vai dizer, homens de pequena fé. Ele está denunciando, o problema é a falta de fé, porque se nós de fato cremos que Deus está cuidando de nós, a gente vai andar ansioso, gente? Preocupado? Não vai. Vai conseguir descansar. Não, mas eu tenho um Deus que trabalha em meu favor, eu tenho um Deus que me sustenta. Então, falando a respeito, né, da solução para a ansiedade, em primeiro lugar, é a confiança
em Deus, é a fé. Se a gente anda muito ansioso, muito preocupado, meu irmão, isso é um sinal que está faltando fé em nós. Isso é um sinal que está faltando a gente confiar mais em Deus. Amém? Assim como quando eu tenho uma febre, é sinal que tem alguma coisa errada com o meu organismo, é o meu corpo dando sinais que tem alguma coisa errada. Quando eu estou ansioso, também eu estou recebendo um sinal. Olha, está faltando fé, está faltando confiança em Deus. E uma outra coisa, versículo 33. Aí a Bíblia vai dizer assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Outra coisa que Jesus ensina é que a gente precisa ter um senso de prioridade. Amém? Precisamos ter esse senso de prioridade. Às vezes a gente se engana no seguinte sentido, né? Não, pastor, mas se eu não me preocupar, se eu não estiver aqui correndo atrás dessas coisas, pastor, eu vou morrer de fome. Com toda a preocupação que eu tenho já não está fácil, imagine se eu não me preocupasse. Agora a Bíblia vai dizer o seguinte, ao contrário, vai dizer que se eu priorizo buscar o reino dos céus, a justiça de Deus, então não só eu vou receber as coisas de Deus, como Ele vai acrescentar todas essas coisas. Agora, se por outro lado eu coloco o meu foco nas coisas deste mundo e fico preocupado e fico ansioso, amém? Então, meu irmão, eu primeiro não consigo resolver nada aqui e aí eu estou perdendo a minha comunhão com Deus. É interessante como muitas vezes a Bíblia vai usar essa dinâmica. A Bíblia vai dizer: quem quiser salvar a sua vida vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, esse vai salvar a sua vida. Aqui a dinâmica é um pouquinho parecida com essa, né? Se você estiver focado nas coisas daqui, você não resolve nem as coisas daqui e ainda perde a comunhão com Deus. Mas se você deixa de lado as coisas daqui e diz: eu vou buscar o reino dos céus, eu vou buscar a sua justiça, então eu vou ter a comunhão com Deus e Deus ainda vai vir e vai trabalhar em meu favor e vai me acrescentar todas essas coisas. Ah, pastor, eu não acredito nisso aí não. Bom, paciência, né? Eu prefiro acreditar, amém? Eu prefiro olhar para a palavra de Deus e crer que isso que a Bíblia diz é verdade, né? A gente vê por aí alguns teóricos da conspiração, né? Meu irmão, eu gosto sempre de pensar que existe uma conspiração para o bem, porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que há uma verdadeira, se a Bíblia diz que elas cooperam juntamente, que elas entram em um acordo para cooperar em favor daqueles que amam a Deus, há uma verdadeira conspiração. E aí eu fico imaginando, né, na minha mente assim fértil, as coisas se combinando. Você está entendendo? Para quê? Para beneficiar o crente. Aí eu fico imaginando, rapaz, eu tenho que ir lá naquela repartição pública, resolver aquele negócio lá e tal. E aí começa a haver toda uma conspiração, uma combinação, as coisas se combinam. Vamos fazer ele chegar 5 minutos atrasado lá, porque daí sai aquele funcionário chato que não gosta de trabalhar, e aí no lugar vem aquele que vai resolver o problema. Mas não é assim? Né? E aí você não entende, rapaz, trazer isso. Não, tá tudo no cronograma, tá tudo certo. Você está entendendo? E aí as coisas começam a conspirar em nosso favor. Né? O sinal que não era nem para abrir, abre. Você chega lá no lugar, nunca tem vaga, você olha, tem uma vaga assim, bem ali, né, na hora. E tal, porque a pessoa foi sair com o carro, o telefone dela tocou, ela falou: deixa eu ficar um pouquinho mais aqui. Ah, tá,
tá bom. Ah, então tá bom. Tá. Aí as coisas cooperaram até para a conversa alongar um pouquinho. A pessoa desliga, manobra o carro, a hora que ela sai, abrir espaço para você sair. Você está entendendo em nome de Jesus? Estou dando exemplos assim do dia a dia, mas as coisas, tudo começa a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando eu creio nisso, e quando eu de fato, né, tenho esse senso de prioridade, não, primeiro é as coisas de Deus. E as demais serão acrescentadas, então, na minha vida, as demais, elas virão. Aí, versículo 34, para a gente encerrar esse texto, diz, portanto, não se preocupem, mais uma vez, a palavra now, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Viva um dia de cada vez, não viva hoje pensando, mas o que vai ser da manhã, o que vai ser depois da manhã, e daqui a um ano, o que vai ser da minha vida? Aí você traz sobre você uma carga muito pesada. Amém? Que em nome de Jesus Cristo, a gente possa olhar para a palavra de Deus e entender que a solução o Senhor está nos apresentando, né? A gente confiar em Deus, a gente crer que a gente tem um Pai que cuida de nós, amém? Do mesmo jeito que cuida das aves, que cuida lá dos lírios do campo, que o Senhor também cuida da nossa vida e ter esse senso de prioridade. Eu gostaria de ir com vocês agora para a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 7. 1 de Pedro 5, 7. Encontraram aí? A palavra diz o seguinte, ó, lancem sobre ele, esse ele aqui é Deus, é o Senhor, todas as suas ansiedades. E aqui a palavrinha novamente, lance sobre ele todas as suas todas as suas ansiedades. Mas por quê? O que quer dizer aí? Porque ele cuida de vocês. Perceba que mais uma vez a Bíblia vai trazer, né, como solução para a ansiedade essa confiança, essa convicção. Deus cuida de mim. Amém? Ele está cuidando de mim, então eu posso descansar, não preciso ficar ansioso. E aí a Bíblia vai dizer, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. É Ele que está dizendo, veio uma ansiedade, algo está roubando a tua paz, está inquietando você, está te preocupando, pega aquilo ali e lança aquilo então sobre o Senhor. Amém? Coloca aquilo diante dele. Deus, eu não quero ficar ansioso. Deus, eu não quero ficar preocupado com a situação. Deus, então eu coloco essa situação diante do Senhor. Eu lanço sobre o Senhor essa situação, porque eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Veja bem, há muitas circunstâncias na nossa vida que não está na nossa gerência, que nós não temos condições de gerenciar aquilo ali, ou de intervir, ou de fazer qualquer coisa com relação àquilo. Às vezes são situações que dependem de outras pessoas, são situações simplesmente alheias à nossa vontade. E o que adianta eu ficar ansioso ou preocupado com essas situações? Eu preciso ir então até o Senhor e dizendo, Senhor, olha essa situação aqui, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Amém? Mas não há o que eu possa fazer com relação a isso. Então, Senhor, olha, esse aqui agora está no teu departamento. Amém? Esse aqui agora está com o Senhor. O que cabia a mim fazer, eu fiz e tal. Agora, só o Senhor é que pode realizar. Só o Senhor é que pode fazer. Vamos supor, a salvação de alguém. Você consegue salvar alguém? Eu também não consigo. O que a gente pode fazer? A gente pode pregar, né? A gente pode dar um bom exemplo, né? A gente pode interceder e assim por diante.
Mas transformar a vida de alguém não é possível. Eu posso convidar a pessoa para vir na igreja, eu posso convidá-la, inclusive, para ela aceitar Jesus como Salvador dela, mas quem vai salvar e transformar aquela vida é Deus. E aí, às vezes, a gente fica, sabe, e eu já me peguei assim, Senhor Deus, não, mas aquela pessoa tem que se converter, tem que ser transformada. E às vezes a gente não percebe como a gente acaba atrapalhando Deus, na nossa ânsia de querer ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando Ele. E a gente precisa fazer a nossa parte e chegar num determinado momento e dizer, Senhor, olha, agora é com o Senhor. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando o homem fica irado e diz, eu vou resolver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus tira o time de campo e diz, então resolve você. Mas quando eu saio de cena, quando eu não deixo a ira me dominar e faço como Jesus fazia, a Bíblia diz que ele se entregava àquele que julgava retamente e colocava aquilo, Deus, isso é com o Senhor. Amém. Aí Deus pode vir e fazer justiça. Eu penso que aqui é a mesma coisa, sabe, quando eu fico ansioso, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, e agora, e tal. Eu nem dou espaço para Deus. Mas na hora que eu digo, Senhor, olha, eu estou lançando sobre o Senhor. Amém. Eu não posso fazer, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu até falava aqui no culto da manhã que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, meu irmão, com a síndrome de Messias, com a síndrome de Salvador. Eu volta e meia cito esse versículo na igreja, e eu sei que quando eu cito, algumas pessoas talvez olhem e dizem assim, poxa, será que o pastor precisava falar isso? Preciso. Porque a Bíblia diz que, certa ocasião, quando João Batista foi interrogado, perguntaram para ele, você é o Cristo? E aí a Bíblia vai dizer assim, que João confessou e não negou, eu não sou o Cristo. E eu cito esse versículo e digo que, meu irmão, de vez em quando nós precisamos, sabe, diante do espelho, assim, olhar para aquela pessoa que aparece quando você olha no espelho, sabe quem que é? Né? Aquela pessoa que aparece lá quando você olha no espelho e dizer assim, eu não sou o Cristo. Ou quem sabe diante do espelho você dizer, você aí, você não é o Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, nós não somos a solução para todo mundo. Quem é a solução para todo mundo é Cristo. Quem vai resolver o problema de todo mundo é Cristo. Eu não tenho essa condição, eu não posso fazer isso. Jesus pode. Eu não vou salvar todo mundo, gente. Eu não vou conseguir ajudar todo mundo, eu não vou ser resposta para todo mundo, você também não vai ser, mas às vezes a pessoa, ela quer abraçar o problema do mundo inteiro. Teve só um que morreu por todos. Amém. Né? E às vezes a pessoa quer abraçar o problema do mundo inteiro e achando que vai resolver. Não vai nem resolver os problemas dos outros, nem os seus, ainda vai causar um problema sério para si. Então a nossa parte, quer orar, quer interceder, quer colocar diante de Deus, beleza, mas a gente precisa lembrar, eu não vou conseguir ajudar todo mundo, né? O máximo das pessoas que conseguir ajudar, amém, glória a Deus. Mas eu não posso trazer sobre mim uma preocupação, um fardo, acima das minhas forças, da minha capacidade. Eu tenho que, como o Senhor está falando, lançar sobre o Senhor. Deus, olha essa situação aqui, Deus está aqui. Eu estou me colocando como intercessor, eu estou suplicando ao Senhor para fazer, mas Deus, eu não vou me preocupar com isso, porque eu não tenho gerência sobre isso. Então isso é com o Senhor. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim, eu creio que o Senhor está à frente dessa situação, então eu vou descansar no Senhor. Vamos para Filipenses agora, capítulo de número 4, e versículo de número 6. Filipenses 4, 6. Aí a Bíblia vai dizer para nós, não fiquem preocupados, não fiquem com coisa
alguma. Olha só, Jesus vai dizer, não se preocupe que você vai comer, que você vai beber e tal, que você vai vestir. Mas perceba que o caldo engrossa aqui. Porque aqui a Bíblia vai dizer, não se preocupe com coisa alguma. Gente, olha que coisa séria, nada pode roubar a nossa paz. Nada pode nos inquietar. Se é aquela preocupação em excesso dentro de nós. Você se vê a todo momento pensando naquilo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu resolvo aquela situação? Como é que eu pago aquela conta? Como é que eu resolvo aquele problema com meu familiar? Como é que eu tal? Nada, coisa alguma. Pastor, olha, legal isso aí, mas hoje em dia, pastor, é impossível viver isso. Não, não é não. E a Bíblia vai mostrar o que a gente precisa fazer. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. É muito interessante esse jogo de palavras que a Bíblia vai fazer. A Bíblia diz, olha só, não se preocupe com coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus. Quando é que eu não vou me preocupar? Quando eu estiver cumprindo isso, fazendo tudo ser conhecido diante de Deus. As minhas petições, os meus pedidos, através da oração, da súplica, aquela oração rápida, direta, né, com ações de graça, com agradecimento. Então, meu irmão, uma outra solução para a ansiedade, para as preocupações, é a oração. É quando eu vou diante de Deus, né, pegando o gancho do versículo que a gente leu há pouco, e lanço sobre o Senhor. Como? Através da oração. Chego lá e aí eu falo tudo para Deus. Tem algo que tem lhe preocupado? Tem algo que tem causado ansiedade no teu coração? Vá diante de Deus em oração, fala tudo para Ele. Deus, a situação é essa, é assim, é desse jeito, está acontecendo isso, dessa maneira, Deus tem esse agravante aqui, tem essa outra situação, por conta disso tem gerado esse tipo de consequência, tem acontecido isso, Deus, mas o que tem me deixado mais preocupado com tudo isso, é isso aqui, Deus. Né? Não é nem o problema em si, mas talvez a consequência que esse problema possa gerar ali na frente, isso tem, meu Deus, me preocupado, eu tenho ficado preocupado por isso, assim, o sentimento que às vezes vem, é esse aqui, é desse jeito, você está entendendo? Meu irmão, quantas vezes, alguém chega assim, diz, pastor do céu, graças a Deus que eu te encontrei aqui, pastor, eu preciso conversar, pastor, não, pastor, eu preciso falar, olha, pastor, eu acho que eu vou morrer se eu não conversar com alguém, eu preciso de um conselho, pastor, eu preciso de uma ajuda, tá bom, vamos lá, e aí a pessoa começa, pastor, porque isso, que aquilo, que aquele outro, porque não sei o que lá, de vez em quando você até se perde na história, né? Tem umas pessoas assim que tem uma dificuldade de seguir uma linha de raciocínio, né? Ou pelo menos algo linear assim, com relação ao tempo, e a pessoa começa, e tal, e isso, que aquilo, que o meu vizinho, porque o meu parente, porque não sei o quem, e não, porque quando eu tinha 7 anos, e que não sei o que, mas agora que eu fiz 70, e não sei o que lá e tal, mas quando eu casei, e tal, e você está ali, Jesus amado, né? E agora, o que eu falo? A minha cabeça, pelo menos, funciona assim. A pessoa está contando, aí você lembra de um versículo, uma passagem, não, eu posso orientar nesse sentido. Daí a pessoa já muda de pista sem dar seta. Já entra em outra história e tal, e daí você diz, não, agora eu vou aconselhar isso, né? E tal, daqui a pouco a pessoa volta para aquela, e tal, e vai. Depois de não sei quanto tempo falando, a pessoa olha para você, pastor, muito obrigado. O senhor não sabe como o senhor me ajudou, pastor. Deus abençoe, tchau, vira as costas e vai embora. Nem tempo de você fazer uma oração. Aí você diz, a pessoa falou que veio aqui para pedir uma oração e para pedir um conselho. Eu não dei nenhum conselho, nem fiz a oração,
Uma pessoa sai dali dizendo, pastor, muito obrigado, o senhor não faz ideia como o senhor me ajudou, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Meu irmão, o que a pessoa precisava? Desabafar, não é verdade? Colocar para fora. E só, eu não entendi nada, mas só da pessoa contar, ela mesma já começa a enxergar e dizer, mas é isso, era isso que eu tinha que fazer. Agora, meu irmão, nós podemos fazer isso com o Senhor. Eu não estou dizendo para você não fazer com o pastor. Mas você está entendendo? A oração, e eu não vou, é claro, eu não vou resumir a simplesmente a dizer que a oração é uma terapia. Não, claro que a oração é algo espiritual. Mas se entende que até nesse sentido, quando eu começo a falar e a expor e me abrir, então tem esse poder de tirar aquele peso, de eu conseguir até enxergar com mais clareza as situações. Eu abro inclusive a oportunidade para que Deus possa falar comigo e apontar, olha meu filho, nesse caso aqui você tem que fazer isso aqui, naquele lá você tem que fazer aquilo lá. Amém? E aí até eu não entendo o cristão que não consegue orar. Pastor, minha oração não passa de 5 minutos, pastor. Pastor, quando eu oro muito, é 10 e aí eu já não sei mais o que falar. Meu irmão, se a gente fizer isso aqui que a Bíblia está dizendo, 1 hora por dia vai ser pouco. Alguém tem bastante coisa para falar para Deus nesse sentido? De preocupação, de ansiedade? Se a gente for diante de Deus, você está entendendo, para dizer, fazer a oração como a Bíblia está dizendo, vamos ler de novo, ó. Diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí nessa oração que eu estou lá contando tudo, falando tudo, desabafando com Deus, abrindo meu coração, Deus, é essa preocupação, eu estou com medo disso, é isso aqui que tem roubado a minha paz e tal, Deus, eu estou colocando diante do Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando, eu creio que o Senhor vai estar tomando conta dessa situação, eu entrego isso diante do Senhor. Aí eu vou entrar na ação de graça, vou começar a agradecer a Deus, isso é ação de graça. Senhor, muito obrigado, porque eu creio que o Senhor está cuidando, eu creio como o Senhor Jesus falou, que o Senhor sustenta até as aves do céu, está cuidando de mim também, amém? Meu irmão, aí a gente tem esse poder, sabe, de vencer a ansiedade. É interessante que Tiago vai dizer, Tiago capítulo 5, não lembro de cabeça o versículo, eu acho que é o 17, mas não passa de chute, tá? Mas a Bíblia vai dizer, né, está alguém entre vós aflito? O que a Bíblia manda fazer? Ore. Amém? Não é isso? Está aflito? A Bíblia diz, vai orar. E não é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Não esteja preocupado com coisa alguma. Como é que eu não vou estar, pastor? Porque em tudo eu vou colocar aquilo diante de Deus. E aí eu vou ficar em paz, aí eu vou descansar, e de fato eu vou confiar. E aí quando eu faço isso, olha o que acontece, olha que fantástico. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está acima da nossa capacidade, né, mental, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. E aí quando a gente abre o coração para Deus, fala tudo em oração, meu irmão, aí vem aquela paz inexplicável. Amém. Inexplicável, aquela paz que, sabe, que o entendimento humano não consegue entender, não consegue explicar que paz é essa. Vem aquela paz que enche o nosso ser. E aí aquela paz, ela serve como uma proteção, ela blinda, ela serve como uma armadura, ela protege, ela guarda o nosso coração da ansiedade, de ser sobrecarregado, né, com essas coisas, e guarda também a nossa mente. Porque você já percebeu que quando a gente está ansioso, preocupado com alguma coisa, a nossa mente nunca imagina coisas boas? Sempre é só o que não presta.
O teu familiar costuma chegar sempre tal horário. Aí aquele dia ele se atrasou. Poxa vida, ó, já era 10 minutos já que era para ter chegado. Não chegou, deixa eu ver se ele mandou um zap. E não mandou. E tal, o que será que aconteceu com ele? Aí você começa a ficar preocupado. A tua mente pensa alguma coisa boa? A tua mente só começa a pensar o que não presta. Será que aconteceu uma tragédia? Será que alguém roubou ele? Ai, ele passa por aquele caminho, eu já falei que é tão perigoso ali. Será que alguém roubou? Será que não é assim? E começa a pensar as piores coisas possíveis. Mas engraçado, a mente da pessoa naquela hora não pensa coisas boas. Ninguém numa hora dessa pensa assim, eu acho que meu familiar estava vindo para casa e ele estava bem passando na frente de uma igreja, acho que algum hino chamou a atenção dele, ele deve ter entrado lá. Eu acho que uma hora dessa, Deus está até falando com ele, eu acho que ele deve ter aceitado Jesus como seu Salvador, eu acho que a minha oração foi respondida. Alguém pensa nisso? Porque quando a gente está preocupado, ansioso, meu irmão, a nossa mente começa a trabalhar contra nós. Mas a Bíblia está dizendo que quando a gente vai em oração e coloca tudo aquilo diante de Deus, então vem uma paz que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, ficar trabalhando contra nós e pensando um monte de bobagem. Amém? É isso que nós precisamos. Aí para encerrar, para acabar, João, Evangelho de João, capítulo 14, e versículo de número 27. São palavras de Jesus aqui, e Jesus vai dizer o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado. E a palavrinha aqui é a mesma. Não deixe o coração de vocês ficar assim, nem com medo. E aí mais uma vez Jesus vai dizer para nós que é essa paz que nos guarda da ansiedade, que nos protege. E Jesus vai dizer, olha, eu deixo com vocês a paz. Então a paz, essa paz de Cristo, ela foi nos dada, ela está à nossa disposição. Agora, assim como qualquer bênção da palavra de Deus, eu recebo, eu tomo posse dela quando eu creio naquilo que a Bíblia diz, então eu me aproprio. Digo, não, espera lá, se Jesus está dizendo que ele já me deu a paz, então eu tenho. Então eu vou usufruir dessa paz. E aí Jesus vai dizer, olha, eu não só deixo para vocês a paz, mas é a minha paz eu dou para vocês. Não, porque a minha paz é diferente da paz que o mundo tem para dar. Porque qual que é a paz que o mundo tem para dar? Você procurar no dicionário o que é paz, vai estar lá ausência de guerra ou ausência de conflito. Isso é paz. Para o mundo, a pessoa diz assim, eu estou em paz, né? Porque agora eu não estou com nenhum problema. 5 minutos depois surge um problema, acabou a paz. Não é verdade? Essa é a paz que o mundo conhece. Simplesmente ausência de conflito. Agora, Jesus está dizendo, a paz que eu dou para vocês, que eu deixo para vocês, a minha própria paz, ela é diferente da paz do mundo. Meu irmão, é aquela que eu posso estar no meio da guerra, amém, e estar em paz, e estar confiando em Deus, está tendo aquela certeza, Ele cuida de mim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É aquela paz que eu posso desfrutar, até estando lá, como o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, igreja? É essa paz que Cristo tem para nos dar. E aí ele vai dizer, né, se eu dou essa paz para vocês, então que o coração de vocês não fique angustiado. Não deixa isso entrar, não deixa o merinal entrar e roubar essa paz de você em nome de Jesus Cristo. E nós vimos hoje, meu irmão,
como é que nós, então, vencemos a ansiedade? Meu irmão, é quando a gente crê, quando a gente confia em Deus, crê que a gente tem um Pai que está cuidando de nós, quando a gente tem esse senso de prioridade, buscar Deus. Não, eu vou buscar Deus, vou estar na presença de Deus. Sair, para Deus sair não é nada. Deus é que cuida, Deus é que me dá de comer, Deus é que me dá de beber e tal, né? E eu vou confiar em Deus. A Bíblia vai dizer para nós, né? Diga aos ricos do presente século que não coloquem a sua confiança na estabilidade das riquezas. Tem algum problema a pessoa ser rico? Não tem. Desde que a confiança dela não esteja na sua riqueza. Desde que a confiança dela esteja em Deus. Não, minha confiança está em Deus, não é a minha riqueza, não é lá um fundo que eu fiz, não é e tal, que a minha confiança não está nisso, a minha confiança está em Deus. E aí, quando eu coloco essa confiança, né, em Deus, é que guarda o meu coração. Quando eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade, crendo que Ele está cuidando de mim, mais uma vez bate no mesmo ponto. E quando eu faço tudo conhecido diante de Deus em oração. Meu irmão, a ansiedade está batendo no teu coração, a preocupação, ora, amém, ora, para um pouquinho, dobra o teu joelho, vai falar com Deus, vai colocar aquilo diante de Deus, vai contar tudo para Deus e permitir que a paz dele, a paz que Ele nos deu, que é dele, encha o nosso coração, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, amém. E é assim que a gente vence a ansiedade, as preocupações, as angústias, o estresse e coisas assim. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.